Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos, né? Mais um capítulo do nosso livro Ao Passar das Caravanas Ciganas. Esse então é o quinto vídeo que nós estamos fazendo. Bom, então, agradecer às pessoas que se inscreveram no canal, as que estão assistindo, que dão uns feedback e as que fazem de repente algumas críticas. Isso é muito bom para a gente fazer a coisa cada vez melhor, né? Bom, então a gente estava no capítulo Terra, e finalizamos o capítulo Terra, onde a cigana Lucia, ela estava gostando dessa coisa de ficar dançando e dançando, né, e seduzindo os homens com seus olhares, né? Seduzindo assim, só para se sentir poderosa, mas não que ela quisesse nenhum dos homens, né? E ela tinha conhecido o Luiz Branco, né? Luiz Branco Sanches, tinha conhecido, estava ali naquela amizade dela com ela, ele e o Juanito, e estava ali, né? Nessa história, construindo essa história, né? Então, o nosso capítulo de hoje é fogo. Então, a frase do capítulo é o seguinte: a não perder jamais o fogo que arde e dá forma aos sentidos, intensidade. Fogo, capítulo 2. Bom, então, então essa coisa dela ficar dançando, isso foi crescendo muito, né, de forma que eles formaram um grupo chamado Ritanos do Encanto e começaram a fazer apresentações, né, em vários lugares. Aí aparece aí o Dom Rafael, que tinha uma taberna, que tinha um bar e que eles se apresentavam lá. Isso era muito bom para ela, isso era muito bom para o grupo. Então, ela, o tio dela que tocava, os tios delas que tocavam, as outras ciganas que dançavam e tal. Então, formaram um grupo e estavam fazendo muito sucesso. Eu quero ler para vocês aqui uma parte em que ela fala sobre isso. Ela diz assim: o sapateado nos esquentava os pés nas noites frias, e as palmas davam calor e vigor aos contatos. Nosso poder de fascínio se fazia mais claro a cada noite. Eu ousava, todo numa ousadia sem expressão. O velho, tio Chico de Los Andes, nos vinha tutelar e combinar os trocos e os trocados, de acordo com os acordes de sua guitarra e dos violinos que sempre nos acompanhava. Dom Rafael, vendo seus lucros crescerem, nos adulava e a todos. Mas, para mim, o preço já estava sendo acertado, ou seja, o respeito que nunca nos teria sido dado era trocado pelas palmas francas daqueles homens. E eu me fazia valer em poder, um poder que nem eu mesmo saberia como conter. E aí, nessa história, esse grupo dela foi crescendo ali pelos arredores, né, sempre se apresentando na taverna de Dom Rafael, e cada dia mais clientes aparecendo, e ela com ele nesse jogo de sedução. Então isso começa a incomodar o Luiz, né, o Luiz Sanches, e aí ele vai para Paris, vai para os estudos dele, e aí ela diz assim: Luiz suporta ele se foi para Paris estudar, se afastando de nós, tentava a seu modo nos amar. Então, mas ela disse que ela sabia dessa ligação forte, mesmo ele distante, que existia entre ele e ela e o Juan. E assim ele se foi, né? E ela não se, quer dizer, sentiu falta, mas nem tanto, continuou fazendo sucesso, gostando do bailado, das palmas, dessa vida de artista.
Mas começou a ideia de que eles precisavam ir mais longe, precisavam sair da aldeia, precisavam sair de Granada e dançar em outros lugares. Por razão de expansão, né, do grupo, mas também porque estava causando algumas intrigas com as mulheres. Porque quem frequentava os bares, né, quem frequentava as tabernas, quem ia nos shows, né, quem ia nos shows era os homens. E as mulheres não iam, ficavam em casa, e aí começava essa desavença entre as esposas e as ciganas, né? Uma das pessoas que mais relutava contra elas era a própria mãe de Luiz, né? Porque tinha então o seu esposo que frequentava os shows e tinha o Luiz com quem ela estava fazendo essa amizade. E aí ela fala que as senhoras espanholas sempre se queixavam, as casadas sempre se queixavam aos padres e o padre sempre procurava ela para dar o conselho, mas o padre ele afirmava que ele gostava do que ele via. Às vezes o padre assistia também, ele gostava. Ela diz assim: no entanto, na função de conselheiro e intermediário, recomendava moderação no bailado e nos prestígios. Ela disse que ela entendia que o padre era um paio diferente, não era igual aos outros paios, tinha um outro modo de vê-lo, né? Bom, com essa história toda, nessa ida do Luiz para Paris, Luiz tem um amigo chamado Almeida, que é um padre, né? Um padrezinho novo chamado Almeida, e ela faz amizade com esse padre, e esse padre também faz amizade com o Juan. O Juan está aí com seus 6 anos, né? E o Luiz se comunica com ela, né? Através o Luiz se comunica com ela através de cartas mandadas para o irmão Almeida, que era o padre. E o irmão Almeida, sempre lia as cartas na frente do Juan, e nas cartas falava do Juan, né, da saudade do Juan, do que ele queria, sempre comentava sobre o Juan, e o Juan achava aquilo muito bacana. Poxa, o cara recebe um pedaço de papel ali com alguns escritos, e aquilo ali faz dizer que aquilo ali fala conosco, conversa, traz a mensagem de alguém. E aí o Juan começa a se interessar em aprender a ler. E aí ela pensa em colocar o Juan na escola, e isso contra a vontade dos parentes dela, ciganos, né, do pessoal da aldeia, que não quer. Como é que pode colocar um cigano na escola para aprender língua de branco, né, língua dos espanhóis e tal, e tá errado. Mas ela vê a vontade dele aprender a ler e coloca ele para a escola. A experiência da escola não foi muito boa, porque no primeiro dia que ela leva, ela sequer consegue voltar para casa sem trazer o Juan, porque o Juan já entra na sala e não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado, quer ficar brincando, quer ficar pulando, e a professora sempre brigando e tal, e aí ela traz o menino para casa. Mas nessa insistência dele de aprender a ler, porque ele queria de certa forma se comunicar com o Luiz, então resolve que o irmão Almeida vai ensinar leituras para eles todo sábado na paróquia, né? Então resolve esse problema do Juan querer aprender a ler com essas aulas que o irmão Almeida vai dar. Sempre que o Luiz escreve para o Almeida, manda sempre perguntar por ela, querer saber dela, querer saber do Juan e tal, até que ela manda um recado, né, para o Almeida dizendo o seguinte. Ela diz assim: em resposta às suas cartas, mandei um recado a Luiz, de que não me esquecera dele também. Todavia, nosso mundo era distinto demais um do outro. O melhor a fazer, e também o mais lógico e natural, seria ele estudar e casar-se. Quanto a mim, dizia ela, continuaria a dançar e a viver
para Juan e para seu povo. Então Luís passou apenas a enviar lembrança na correspondência que mantinha com Juan. Bom, e aí ela faz de certa forma esse rompimento, né, com Luís, mesmo à distância, e começam os preparativos para eles irem se apresentar com o grupo para o norte. Então vamos lá nos apresentar no grupo para o norte, e aí vem aquela coisa, aquela preparação toda, e ela diz isso assim: adornos e sedas me cercavam em nobres manhas pelas armas, assim, para não mais poder amar, só não percebia que assim fazendo fugia da minha própria essência, aquela que tinha visto faiscar nos olhos do meu pai. E aí, vamos lá, o preparativo, né, para ir para o norte, né? Ela não fala exatamente qual é a cidade do norte, mas ela diz assim: a viagem foi tão cansativa quanto animada. Embora o clima fosse de festa, eu me via calada, introspectiva, como numa romaria. Não sabia exatamente o porquê da minha cisma, mas qualquer coisa havia. E quando eles chegam na cidade, então tem aqueles cartazes com foto deles, né, foto do grupo, e o nome Ritanos do Encanto. E aí eles vão se apresentar na taberna de Dom Alonso, que é um parente de Dom Rafael, né, que leva para lá. E o Dom Alonso já permite que eles comecem a fazer os ensaios abertos, até para quem quisesse vir assistir e tal. E nessa brincadeira toda o Juan se solta e fica lá e tem contato com as pessoas, de modo que quando ela está se arrumando já mais tarde para entrar no palco, o Juan chega com um relógio de ouro. E ela diz assim: Juan, já lhe avisei para não tirar os objetos dos lerdos. Nossa situação agora é outra, temos nome e posição. Se eles nos pegam, lei para cigano é tão mais severa quanto o sucesso. E aí ele diz que ele não roubou de ninguém, que ele foi um homem que dera de presente para ele. E ela diz que não pode ficar se envolvendo. Aí diz: não, é uma pessoa que perguntou por... Não, ele não é um lerdo, ele fala assim: não, mãe, ele não é um branquelo e também não queria nada, queria apenas saber sobre nossas vidas. Ele perguntou tanta coisa que eu nem sabia o que responder. E aí ela disse assim: mas eu já falei para você não falar nossas verdades para os estranhos. E aí ele diz assim: ele não é um estranho. Bom, aí vem, né? Ela diz assim: o terror e o medo sobrepuseram-se a tudo. Todas as reações que imaginei ter quando visse Mauro se reduzia a uma só: pânico. Um misto de medo, desespero e desejo de fuga. Pedi para o Juan que chamasse o tio para providenciar a partida. Então ela já pressentiu que aquele homem que estava fazendo contato com o Juan era o Mauro, que estava ali, que veio, que ficou sabendo que eles estavam lá e veio para ver. Ela fala com o tio dela para que eles vá embora, e ele diz: não, o show já está marcado, né, a gente tem que fazer e tal. E aí à noite vai acontecer o show, e aí tem as apresentações das outras ciganas, dos músicos e tal. E quando ela entra de costas, né, de costas, e começa a dançar suavemente de costas, assim, muito mais com medo de olhar para trás, para a plateia e dar de cara com o Mauro. E é muito mais o instrumento que vai acompanhando ela do que ela que vai acompanhando os instrumentos. E de repente ela vira e a música começa, né? E ela começa a dançar. E ela diz assim: não mais sentia os pés e bailava sobre um diferente chão feito de mágoas, amores e solidão. Ouvia os gritos e as músicas ao longe. Outros sons e melodia plasmavam em meus ouvidos e a dança escapava do meu corpo. Os movimentos se lançavam sem minha autorização. Meus olhos só viam um homem
a despeito da multidão que me contemplava. Dançava para o meu cigano, como não imaginaria poder dançar em qualquer outro plano de vida ou lugar. A dança me fazia acontecer. Mauro se quietava para como se avistasse uma assombração. Sua tez morena branqueou, seus olhos fundos se apagaram em lágrimas que retinha. Mirava-me toda, como se eu fosse a luz mais cara. Na dança, eu lhe disse tudo o que não podia dizer, que nem saber e nem pensar. Subitamente senti que não podia mais e me deixei cair entre as saias. Rodeada de panos e espantos, esse espaço na dança não estava marcado. Então, ela de emoção, ela cai, ela desmaia ali, aí ela é retirada. E eles fogem ali mesmo, né? Fica ali uma outra atração na taberna e as pessoas não percebem que nada está acontecendo, mas ela foge, né? Já combinada com o tio dela, foge e ela realmente fica doente, fica muito doente. Ela fala sobre o Juan o seguinte, ela diz assim: Juan, pobrezinho, sentia-se culpado por ter trazido o relógio e toda a confusão. Embora fosse de ouro, ele o entregou ao primeiro grupo de mendigos no caminho. E eu ali é tudo, permanecia a redir a vida. Acabei adoecendo como nunca havia adoecido. E aí ela adoece mesmo, fica bons dias adoecido. Como eu havia falado no primeiro vídeo, na verdade no segundo vídeo, havia falado que havia uma lei em que proibia naquela época os hospitais, né, atender os ciganos. Então ela não poderia, por força de lei, ser atendida em hospitais. Mas como ela era muito amiga do irmão Almeida, né, que era um padre, então ele com influência fez com que ela fosse atendida no Hospital das Irmãs Carmelita. E aí ela fica lá há muito tempo, fica hospitalizada lá muito. Depois o Luiz vem de Paris, vem visitá-la. E deixa eu ver onde é que eu vou parar aqui. Bom, então ela diz assim: então pela primeira vez, depois de muito tempo, chorei bastante pelos entes perdidos, pelos medos e os demônios que vieram nos sonhos me acordar, pelo meu cigano que nunca fora meu, por Luiz que sempre tive, mas que nunca me pertenceu. E aí ela continua: meu pranto era de dor e ódio, solidão e amor. Novamente um abandono. Desta vez alguém do meu povo me rejeitava, como não constara antes. Nosso casamento, para ele, nunca importava. Lamentava pelo pai que Juan nunca tivera, pelo maldito destino que o pusera desta vez frente a frente, mas a vaga presença que já sentiu. Chorava ainda por ter lido fogo. Nenhum cigano dissimula o fascínio nos olhos que me contemplava na dança e por saber que gastará nele todo o meu feitiço de mulher. E aí, vamos lá. Tem outra parte que eu acho que faz sentido a gente ler, que é assim: porque teria eu me entregue ao ponto de adoecer e por pouco não ter me consumido? O que eu desejava daquele homem igual ou pior a um paio? Não sei. Talvez tivesse me queimado no próprio fogo que ardera. Mas como foi bom sentir que tanto desse ardor fora vivido também por ele. E quando soube da minha fuga, realmente precisei fugir do meu homem, do meu amor, do meu cigano, do meu mundo, para não morrer de mais dor, de falta de encanto. Ele realmente não pertencia ao nosso mundo. Agora eu recolhia meus pedaços e aos poucos comia dos pratos que as madres me ofereciam. Bom, então ela ficou com a madre aí, ficou com a madre, não ficou no Hospital das Carmelitas, né, por muito tempo. E para encerrar aqui esse vídeo, vamos dizer o seguinte: de volta à aldeia, fui recebida com alegria e discrição. Todos souberam do meu reencontro com Mauro, mas respeitaram minha dor, sem fazer pergunta. Tomaram conta de Juan
embora ele estivesse sozinho, e ali foi me reanimando. Meu sonho de amor era possível, então eu deveria aceitar e continuar o meu destino. Bom, vamos encerrar aqui, né? A gente já está aí com 20 minutos, não dá, eu nego parar antes, né? Porque teria que parar no meio bem do acontecimento. E vamos parar aqui e depois a gente continua, porque tem mais acontecimento emocionante ainda nesse capítulo, muita coisa boa para a gente ver, tá bom? Então, o próximo vídeo vai ser um pouco mais curto, creio eu, pela quantidade de páginas que a gente já colocou. Esse aqui passou um pouco mais. Tá bom? Então, aguarde o próximo vídeo e vamos continuar nesse capítulo Fogo. Vamos ver o que é que vai acontecer com a nossa cigana Lucia, com seu cigano Mauro, com seu amigo Luiz Sanches. Né? Ok? Então, queridos e queridas, tchau, até o próximo vídeo.